Olá, eu sou Márcio Lazarotto, estamos no curso de Fundamentos de Química Orgânica, onde apresentamos estrutura, propriedades e reações de moléculas orgânicas. Se você acha esse canal interessante ou útil, deixe o seu like, se inscreva no canal e compartilhe o vídeo. A aula de hoje é sobre ligação química. Até agora apresentamos a ligação química em termos de energia de ligação, comprimento de ligação, ângulos das ligações químicas e polaridade da ligação química. Agora vamos falar em termos da formação da ligação química a partir dos orbitais atômicos, o modelo de hibridização e algumas propriedades interessantes das moléculas orgânicas, como conjugação e ressonância. A partir dos experimentos que mostraram a natureza dupla do elétron, como onda e como partícula, por exemplo, o efeito elétrico, que levou ao prêmio Nobel dado a Einstein, levaram também a equação de de Broglie e resultaram na equação de onda do elétron proposta por Erwin Schrödinger em 1925. Nesta equação saem três números quânticos: número quântico principal, número quântico secundário e número quântico magnético. O número quântico de spin foi introduzido depois. Esses números quânticos, eles estão relacionados a diferentes características do elétron. Por exemplo, o número quântico principal pode ser relacionado com a distância média entre o elétron e o núcleo. Conforme aumenta essa distância, também aumenta o número quântico. Então, ele está relacionado diretamente à energia de atração entre o elétron e o núcleo. E podemos ver essa influência nos períodos da tabela periódica. Os primeiros elementos, hidrogênio e hélio, possuem apenas elétrons e esse primeiro nível mais próximo ao núcleo, no seu estado fundamental. Para n igual a 1 é possível colocar apenas 2 elétrons nessa região mais próxima do núcleo. Se colocar mais um elétron, a repulsão levaria a um grande aumento de energia. E esse elétron, na verdade, ele vai para o segundo período, onde é possível colocar até 8 elétrons. E aí temos o período que vai do lítio até o neônio. Já no terceiro período é possível colocar 18 elétrons, que é o que vai do sódio até o argônio, passando pelos metais de transição. E assim por diante. Os elementos mais importantes dentro da química orgânica estão no primeiro e segundo período: carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio. Já o número quântico secundário está relacionado à forma do orbital em que se situa este elétron. Para n igual a 1, a única possibilidade é L igual a 0, o que leva a um orbital de forma esférica pela resolução da equação da onda. Nesse orbital de forma esférica, a distribuição eletrônica é radial e homogênea, ou seja, para qualquer distância do núcleo até um determinado ponto, a energia é igual em qualquer direção. Para o segundo período, é possível que os elétrons estejam em orbitais s ou orbitais p. E aí que vem a famosa distribuição: 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p e assim por diante. Retornando ao segundo período, é possível colocar os elétrons em orbitais do tipo s ou orbital do tipo p, que aparece para o boro. O primeiro elétron que vai para um orbital p é o elétron 2p1 do boro. Nesses orbitais do tipo p, existe uma orientação do orbital ao longo do espaço, que é definida
pelo terceiro número quântico, o número quântico magnético. Então, para m igual a 2, existem duas possibilidades para L. L igual a 0, que define o orbital S, ou L igual a 1, que define o orbital do tipo P. E para L igual a 1 são três possibilidades. L igual a menos 1, 0 ou mais 1, o que gera o número quântico magnético. Por exemplo, esse aqui pode ser o menos 1, o 0 e o mais 1. Estão relacionados com a orientação do orbital no espaço. E podemos chamar então de Px, Py e Pz. Esses orbitais S, Px, Py, Pz, 3D e tal, assim por diante, eles acomodam apenas 2 elétrons em cada um desses orbitais. Isso também pelo efeito da repulsão dos elétrons no espaço. Energeticamente, é melhor colocar um elétron no Px, no Py e no Pz. No caso do carbono, que tem 2 elétrons nos orbitais P, no seu estado fundamental, é energeticamente favorável colocar um elétron no Px e outro elétron no Py para evitar essa repulsão entre os elétrons no espaço. E agora vamos passar à formação da ligação química envolvendo os orbitais de diferentes átomos. Vimos anteriormente que a força que leva à formação da ligação química é a atração eletrostática entre o núcleo e o elétron entre diferentes átomos. Para que o elétron estabilize este arranjo, é necessário que ele esteja numa região ligante, onde ele atrai os dois núcleos ao mesmo tempo e atrai eles para essa região central, onde estão os elétrons. Se o elétron estiver posicionado nesta região, é chamada região antiligante. Nesta região, o elétron atrai o núcleo para longe do outro núcleo, o que leva a uma desestabilização desse arranjo atômico e, consequente, quebra dessa molécula. Quando se fala em orbitais atômicos, estamos falando de uma equação matemática que define essa probabilidade de encontrar o elétron. No modelo de Schrödinger, o elétron tem um comportamento ondulatório. E quando se junta esses orbitais atômicos para fazer o orbital molecular, se considera que existe uma soma entre as ondas de um átomo com de outro átomo. Existem duas formas de somar essas ondas para a formação de uma molécula diatômica. Ou elas estão em fase ou estão fora de fase. Eu não vou entrar nesse detalhe, vocês podem procurar nas referências sobre ligação química, mas quando eles estão em fase, o comportamento ondulatório se soma. E nós temos um aumento desta onda relacionada ao elétron nessa região que fica entre os núcleos. Nós temos o chamado orbital antiligante. Quando as ondas dos elétrons estão fora de fase, nós temos uma diminuição do comportamento ondulatório nesta região entre os núcleos, e o que sobra é o comportamento ondulatório de lados opostos aos núcleos. E nós temos então o chamado orbital antiligante. O orbital ligante estabiliza a ligação química. O orbital antiligante desestabiliza a ligação química. Os elétrons estão em um estado energético menor em orbitais ligantes do que em orbitais antiligantes. Já sabemos que as ligações triplas são mais fortes do que as ligações duplas e mais fortes do que as ligações simples. Também são mais curtas. O que acontece? Nas ligações triplas, são 6 elétrons entre os dois átomos ligados entre si. Nas ligações duplas são 4 elétrons, nas ligações duplas são 2 elétrons. Porém, como explicar
em termos dos orbitais que fazem parte dessas ligações. Para responder essa questão, vamos usar esse tipo de diagramas que representam os orbitais atômicos e a formação dos orbitais moleculares. Por exemplo, nesse diagrama aqui da esquerda, tem a formação de uma ligação simples carbono-carbono, em que um dos elétrons de um dos carbonos está representado aqui, o outro elétron representado aqui. Eles estão nos orbitais de cada átomo. Quando esses elétrons eles se juntam para formar o orbital molecular, eles se emparelham. Ou seja, digamos, aqui eles estavam com o spin para cima, aqui com o spin para baixo, e aqui estão emparelhados os spins. Na formação desta ligação, os dois elétrons ocupam o orbital de mais baixa energia, que vamos chamar de orbital sigma, pela sua característica de simetria cilíndrica. Mas, além do orbital sigma, é formado um orbital sigma antiligante, de maior energia. Colocar um elétron no orbital sigma antiligante desestabiliza este arranjo específico de átomos. Por isso, ele está vazio. Agora vamos passar à formação da ligação dupla. Consideramos aqui um carbono com dois elétrons, cada um em um orbital, o outro carbono também com seus dois elétrons, o emparelhamento dos elétrons, um par de elétrons vai para um orbital de menor energia, orbital molecular sigma, e o outro par de elétrons vai também para um orbital molecular de menor energia do que os elétrons desemparelhados, que eu vou chamar de orbital molecular π. O que acontece? O orbital molecular sigma tem simetria cilíndrica. O orbital molecular π, ele tem um plano nodal. Neste plano, a probabilidade de encontrar um elétron é nula. Os elétrons eles ficam acima deste plano e abaixo deste plano. Eles têm uma simetria distinta. E se racionaliza a construção desses orbitais π a partir de orbitais p que se aproximam no espaço. Porque o orbital p também tem um plano nodal. Quando se aproximam os dois orbitais p, forma o plano nodal, os elétrons podem ficar acima ou abaixo, circulando, mas não passam por esse plano nodal. Os orbitais π estabilizam menos a molécula do que os orbitais sigma, porque nessa região que eles ficam, entre os núcleos, eles são menos atraídos e atraem menos os dois núcleos para a formação da molécula. E dessa forma, explicamos por que a segunda ligação é menos estável do que a primeira. E podemos relacionar esse fato da estabilização ser menor com a maior reatividade de compostos que apresentam a ligação dupla. Observe, porém, que a diferença de energia entre o π ligante e o π antiligante é bem menor do que a diferença de energia entre o sigma e o sigma antiligante. Essa diferença menor também explica as transições eletrônicas que ocorrem em compostos que apresentam ligações duplas, que vão ser vistas na parte do estudo da absorção de radiação ultravioleta e visível. Agora, por fim, aqui nós temos a formação da ligação tripla. Um carbono aqui, outro carbono aqui, a formação do orbital molecular sigma e de dois orbitais moleculares π. Como é que se entende a formação desses orbitais moleculares? Primeiro, o orbital sigma se forma ao longo do eixo internuclear, com simetria cilíndrica. Depois, a primeira ligação π, digamos com uma orientação PY, e a outra ligação π,
ocorre a 90 graus dessa primeira ligação π. Elas são ortogonais. Ela usa os orbitais PZ, PZ, que se aproximam dessa forma. Na ligação tripla, temos a ligação sigma no centro, a ligação π ao longo do eixo Y e a ligação π ao longo do eixo Z, o que forma como que um cilindro eletrônico em torno dos átomos de carbono.